E eu já conheço as consequências do que vou dizer. É que acho que a fratura esquerda e direita é dos modos mais pobres de defrontar os problemas contemporâneos. Eu conheço aquela frase que toda a gente repete quando alguém diz isto, que é quem diz que não há divisão entre a esquerda e a direita é de direita. A frase do Alain, que se repete, é uma treta que se repete há muito tempo. E que cada vez mais nos últimos anos se torna difícil que a divisão esquerda e direita seja heurística, ou seja, possa permitir para investigar alguma coisa. A não ser do ponto de vista subjetivo e pessoal, da história de cada um, e do ponto de vista de um elenco histórico de causas que nós podemos colocar à esquerda e à direita. Mas se nós formos a esse elenco histórico de causas, não percebemos nada do que está acontecendo nos Estados Unidos da América. E o que está a acontecer nos Estados Unidos da América é aquilo que mais se deveria estudar, não é necessariamente por quem seja de esquerda, é por quem tenha amor para a democracia, porque o que nós estamos a assistir é um mecanismo de crescendo autoritário dentro do terreno da democracia, usando um conjunto de causas muito complexo, uma parte importante das quais eram tradicionalmente de esquerda. As reivindicações do Trump sobre, por exemplo, o valor da indústria nacional, os operários do carvão, os operários da siderurgia, quem conhece a história portuguesa sabe onde é que eles se encontram em Portugal, onde é que nós encontramos historicamente o pão português, o vinho português, encontramos o Salazar e encontramos no Partido Comunista Português. Historicamente está dos dois lados. Como ainda hoje está a defesa da produção nacional, a importância de haver uma autonomia industrial, e essas causas eu não estou a vilipendiá-las nem a elogiá-las, estou apenas a elencá-las. Estas causas tiveram um papel importante no Trump, porque o Trump dirigiu-se a um conjunto de americanos que o discurso político dominante, quer à direita, no Partido Republicano, quer à esquerda, se é que o Partido Democrático pode ter essa classificação, tinham sido abandonadas. Portanto, há uma parte importante dos americanos que tradicionalmente tinham uma relação histórica com o Partido Democrático, que foram objetivamente abandonados há bastante tempo pelo Partido Democrático e que foram abandonados pelo discurso político em geral. E esses americanos, os homens que foram atirados para fora de Detroit, de Pittsburgh, do coração industrial americano, que em alguns casos não sofreram uma significativa perda de rendimentos quando tiveram que mudar de profissão, ou seja, quando deixaram de ser operários numa fábrica de automóveis e passaram a ter que vender fruta na mesma terra, mas perderam uma coisa que a esquerda devia ser sensível e que desprezou de todo. Perderam a dignidade de ter um trabalho com as características do trabalho operário numa fábrica, como por exemplo as grandes fábricas de automóveis de Detroit. E essa perda é sentida mais simbolicamente em alguns casos do que economicamente, para além de, evidentemente, assistirem a toda a sua ecologia em cidades. Detroit é talvez o melhor exemplo, mas há muitas cidades, toda a ecologia que correspondia a uma certa ideia da América que tinha honra em trabalhar, como aqui aconteceu em todas as zonas onde havia uma forte industrialização. Não é preciso ir mais longe que o Barreiro, ou de que ir aqui aos arrabaldes norte de Lisboa para ver as ruínas do mundo industrial e para ver a memória dessas ruínas dos reformados. Não está em mais lado nenhum, está nos reformados. Cujos, por sua vez, têm uma linguagem política e social e tudo que é, para a nossa comunicação, completamente fora de moda. É por isso que os jornais são muito simpáticos com as manifestações LGBT ou do que se lixa a Troika, e os mesmos jovens jornalistas não têm a mínima noção de quem é que desfila nas manifestações da CGTP e, portanto, retrata-os mal. Não percebem, não sabem que é uma fábrica, não sabem que é um torno, não sabem. E, portanto, estes desfazamentos culturais são muito importantes para perceber a mouvance, chamemos assim, que nós estamos a ter. Nós estamos num período de profunda transformação ideológica e política, ainda muito pouco apreendida pelos atores políticos e sociais. O livro do Mark Lilla, não digo isto porque tenha muito hábito que hoje existe dizer eu já escrevi isto antes, mas a verdade é que eu assisti a parte da campanha eleitoral nos Estados Unidos
Estive na Torre Trump, passei aliás uma vergonha quando saí da Torre Trump, porque a RTP estava a filmar em frente, portanto apanhou-me a sair da Torre Trump, exatamente, estava a filmar, bom, enfim, e tinha visitado a sede da Clinton e de vários pequenos grupos, normalmente não se fala, mas tem um papel muito ativo, dois dos quais foram o terceiro e o quarto, os Verdes e o Partido Libertário, que têm um papel numa certa franja política americana que não é necessariamente fácil de classificar como esquerda. Por exemplo, é muito difícil classificar os libertários americanos, pois são mais direitas. Aí está o problema das classificações. Aí está o problema das classificações. A primeira vez que eu entrei numa livraria libertária era o Marx, o Bakunin e o Hayek. Portanto, exatamente assim. Não, nós temos que concluir é que o mundo é mais complicado do que a gente pensa. É outro aspecto. E o que é que se passa com os libertários? Por exemplo, grande parte das causas que aqui em Portugal são causas fraturantes e do Bloco de Esquerda, são nos Estados Unidos causas que são dos libertários. Por exemplo, a liberalização da marihuana, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, um número muito significativo de causas que aqui passam por ser causas de esquerda. É evidente que depois são contra o Estado, mas eu gostava de saber como é que classificam os anarquistas. Quer dizer, dentro deste critério, esquerda e direita, como é que a gente classifica os anarquistas? Cuja posição em relação ao Estado e ao Governo é, em muitos aspectos, traduzida também pelos libertários. Portanto, a primeira questão que eu queria levantar, é que este livro também contribui para debater, nem que seja pela perplexidade, é que eu acho que enquanto a gente quiser andar aqui a encontrar um catálogo de esquerda versus um catálogo de direita, podemos fazer grandes tratados, mas a realidade passa-nos ao lado. A começar, neste caso, dos Estados Unidos. Na Europa também, mas mais nos Estados Unidos. Portanto, o que foi a votos, e quando eu disse que, enfim, quer dizer, não tenho aquele hábito que tinha o Marcelo e tem o Marcos Mendes, como eu disse, não sei o quê, não tenho esse hábito. Mas a verdade é que era evidente para quem conhecesse a propaganda política, e isso é uma coisa a que eu me dedico agora, quando ando aos papéis, quem conhecesse a propaganda política percebia logo que uma enorme diferença. Por exemplo, os pinos da Clinton por Clinton as mulheres dos militares, por Clinton os habitantes das ilhas do Pacífico, por Clinton as mulheres latinas, por Clinton não há americanos. São muitos pinos diferentes. Aliás, compraram essa coleção porque eram muitos, todos iguais, todos oficiais, porque há pinos que não são oficiais, todos oficiais da campanha da Clinton. Enquanto do outro lado estavam outras entidades que não se nomeavam no apoio ao Trump, mas que o apoiavam. Por exemplo, alguns dos maiores sindicatos americanos. O que habitualmente se diz na Europa sobre os sindicatos americanos é derogativo. Ou seja, a gente reconhece mais facilmente na CGTP ou na CGT francesa ou nas comissões operárias espanholas, conhece o modelo do sindicato. Mas convém não esquecer que alguns dos sindicatos na luta contra o patronato mais duros dos Estados Unidos são aqueles que hoje apoiaram o Trump e no passado tinham relações mais próximas, por exemplo, com a máfia. É o caso dos Teamsters, que é um sindicato que atua essencialmente em defesa não apenas dos Teamsters, porque embora seja um sindicato de camionistas, há têxteis que estão filiados nos Teamsters, e para se perceber bem o sindicalismo americano e a ambivalência na maneira da sua classificação é ver, por exemplo, o Jimmy Hoffa, como sabem, desapareceu do mapa, provavelmente está metido debaixo do asfalto de uma autoestrada ou num pilar de uma torre qualquer, visto que desapareceu, foi assassinado, certamente. O Jimmy Hoffa, que era um dos homens-chave dos camionistas, e era o homem que fazia a ligação com o Frank Sinatra, com o Atlantic City, com a máfia, de onde colocava os dinheiros do sindicato. A ideia é esta: isto é o meu fundo de pensões, e se eu aplicar no jogo em Atlantic City, eu faço uma muito melhor aplicação para os meus sócios. O Hoffa tem um diálogo com o Robert Kennedy,
quando há uma comissão de inquérito sobre o crime nos sindicatos, o crime organizado nos sindicatos, em que o OFA faz aquilo que é o paradigma máximo de uma frase de classe. Vira-se para o Kennedy e diz: mostre-me as suas mãos. O Kennedy fica atrapalhado e ele mostra as dele. E diz: portanto, não me venha falar dos trabalhadores. Qual é o Estas coisas têm muito mais valor simbólico, a gente admite, e a esquerda tem uma grande dificuldade em lidar com as questões simbólicas que não consegue transformar em causas. Como não consegue transformar em causas, porque elas são difíceis de apanhar pela política de uma forma muito simples. Aliás, uma fratura que existe programática nos partidos políticos portugueses tem a ver com isto. Por exemplo, o PS tem um conceito de cidadão, portanto, dirige-se ao cidadão, mas, por exemplo, o CDS e o PSD dirigem-se à pessoa com um conceito personalista de pessoa, que tem um elemento que, apesar de tudo, não é irrelevante, que é, há uma dimensão das pessoas que não é redutível ao puramente político e, portanto, para além do cidadão, daí um conjunto de consequências que nem sempre são aplicadas por causa da pressão da Igreja e tal, como, por exemplo, a liberdade de voto em questões de consciência e uma série de matérias que têm sentido dentro deste tipo de fratura. O problema das eleições é que o Trump pega numa mescla de causas de todo o tipo e coloca-as num terreno de irredentismo pessoal, num terreno de contra o sistema. Nós sabemos que aqui sim aquilo é tanto contra o sistema, como eu sou a favor da execução em massa de um animal qualquer, mas a verdade é que esta mistura de um discurso antissistema contra Washington, contra as elites, contra o politicamente correto, contra a linguagem estereotipada do politicamente correto, que é uma coisa sobre a qual nós também devemos refletir, que existe, na prática existe em Portugal, e que chega aos exageros mais absurdos, que evidentemente transformam esse tipo de linguagem numa linguagem de exclusão, e isso é um dos problemas da política identitária. E esta mescla deu-lhe uma maioria num conjunto de Estados onde havia uma parte importante de grupos operários brancos, mas também negros. Vamos deixar-nos de coisas, o Trump teve uma votação importante em certos setores dos negros e dos latinos e das mulheres. E aí também há um falhanço significativo da campanha da Hillary Clinton, que se dirigia exatamente a tentar colocar estas fatores. Claro que varia conforme os sítios e varia conforme a história de cada um destes grupos. Mas esta campanha mostra exatamente a enorme dificuldade em fazer as distinções clássicas entre esquerda e direita. Agora, o problema das causas identitárias é que elas são um mecanismo de esquecimento. São um mecanismo de excesso de lembrança e um mecanismo de esquecimento. Por exemplo, em algumas causas feministas, em algum discurso feminista, há objetivamente um enorme desprezo pela circunstância que o elemento singular mais capaz de libertar as mulheres é a sua condição socioeconómica. Por exemplo, eu não vi nenhuma das pessoas preocupadas com a identidade escrever, por exemplo, sobre o que significava, escreviam sobre o despedimento das mulheres, por exemplo, no Valdoar. As mulheres eram as primeiras a ser despedidas. Mas há um segundo elemento que passava em grande parte como invisível, é que regressavam a donas de casa. E ao regressarem a dona de casa, muitas vezes tendo que gerir a economia caseira, abandonavam elas próprias muitos elementos da sua identidade, se quisermos, que a esquerda tem dificuldade, e a esquerda portuguesa tem dificuldade em compreender. Por exemplo, ir ao cabeleireiro, por exemplo, comprar roupa melhor, ter uma preocupação com o seu aspecto, que é uma coisa que evidentemente nunca entra nestes discursos, mas que nós sabemos que muitas vezes o sentido de perda subjetivo das pessoas pode não ser muito explícito, mas centra-se aqui.
para além de que se passar de uma condição de operária, de pessoa com trabalho, para dona de casa, é um enorme retrocesso civilizacional. Ora, na lista dos retrocessos civilizacionais, eu não vi a esquerda portuguesa incluir esta circunstância, embora tivesse falado do despedimento das mulheres. A condição socioeconómica continua a ser o centro de todos os processos de emancipação. É por isso que eu sou mais marxista nestas matérias que eles. Eles não é aqui, não é ele, não é ele. Eles. Eu sou marxista, mas sou mais marxista. Nesta matéria, porque de facto a pobreza, a perda de autonomia que vem da propriedade, seja sob muitas formas, da autonomia de serem senhores da própria vida, que vem desses fatores. A esquerda, aliás, portuguesa, foi apanhada pelo seu próprio discurso, porque andou anos a falar contra o consumo. Consumos eletrodomésticos, dos carros e tudo, e é evidente que o consumo é um mecanismo fundamental, entre outras coisas, para as mulheres, por exemplo, de libertação dos aspectos mais duros do trabalho caseiro. Portanto, quererem ter uma máquina para fazer comida, ou terem que ter uma máquina de lavar, ou terem que ter essas máquinas, esses eletrodomésticos, que um discurso contra o consumismo vilipendiou, é evidente que nem nada corresponde à realidade social. Não é que a gente tenha que aceitar o discurso consumista, mas é compreender que há uma mecânica no funcionamento e no elevador social e na melhoria social e na libertação individual que é muito difícil traduzir no vocabulário político clássico. Este livro é um livro de perplexidade. Ele chama a atenção para um aspecto importante, mas tem muita dificuldade em equilibrar a crítica aos excessos identitários. É uma crítica positiva, porque é evidente que é uma deriva de uma parte do Partido Democrático, em grande parte porque Hillary Clinton era mulher. Se fosse um candidato masculino, provavelmente essas causas não teriam o peso que tiveram. Mas defrontaram um tipo, o Trump, que é de facto um tipo que faz bullying, que é um tipo sinistro, mas que tem uma intuição política muito considerável e a gente tem que ter isso em conta. Nós estamos sempre a ser levados. E essa intuição política teve do outro lado apenas uma novidade, que não foi Hillary Clinton, mas foi Bernie Sanders. Haver um candidato que pôde fazer a campanha que fez o Bernie Sanders, com o boicote, em alguns casos ilegal, do próprio Partido Democrático, que fez falcatruas para impedir que ele tivesse melhores resultados que o que tinha, que falou em socialismo, é uma revolução tão grande na América como era o Trump. Porque não há, na história americana, com uma exceção que não falava em socialismo, que era o Henry Wallace, que era um companhão de ruta do PC, que foi vice-presidente do Truman e depois concorreu sozinho no princípio da Guerra Fria, portanto apanhou com aquilo tudo em cima, e que se apresentava como progressista. Não há candidatos que se apresentem como socialistas a não ser nas completas margens do sistema político americano. E de facto isso, devíamos olhar para aquelas eleições, elas não são inteiramente transponíveis para a Europa, mas são uma lição para certos mecanismos europeus, no qual encontramos atores que também temos dificuldade em lidar. É o caso do Brexit, por exemplo, é o caso do Trump e é o caso da União Europeia, eu vou já terminar, sendo que os fatores de diminuição da democracia na Europa, um deles, por exemplo, é claramente a União Europeia. Como é que a gente discute isso? E se não discute, não discute nada. Eu, aliás, achei com alguma ironia, o último congresso do PS parece que teve uns discursos de esquerda. Não de esquerda. Saiu uma linha sobre a Europa, sendo que a Europa impõe uma política objetivamente não muito distinta da Troika. Portanto, aquilo não encaixa. Portanto, nós temos de facto, e este livro é uma boa contribuição, começar a olhar para o mundo dos nossos dias como um mundo de grande mudança, em que as categorias do passado têm alguma utilidade, mas já têm cada vez menos utilidade para perceber o que se passa, e com uma dissolução muito grave, não é da esquerda, é da democracia. E desse ponto de vista, e nessa dissolução da democracia,
nós encontramos aí atores que não é fácil encontrar para ficar à esquerda e que são tradicionalmente indígenas. Bom, está feito. Muito obrigada, José Teixeira de Pereira.